Existe uma faculdade, um curso que eu vou entrar e eu vou sair um escritor de fato? Pergunta de $1 milhão. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou ser muito honesto com você. Você pode ter você pode ter o melhor curso, a melhor formação, na melhor universidade, Brasil, exterior e etc. Isso não faz de você um escritor. Por quê? As universidades, elas vão te oferecer técnicas, vão te oferecer leituras, uma boa bagagem, tudo isso. Eu estou falando assim, de qualquer situação, qualquer lugar no Brasil, certo? Mas você não ensina o outro a ser criativo. Isso eu não tenho como despertar no outro. A gente faz exercícios até. Para até A gente... despertar o interesse, Isso. para a pessoa Perfeito. saber conectar um gancho no outro. Isso. Isso é a técnica. Você estimula a criatividade. Agora, se a pessoa é criativa, isso é algo que não tem como. Nenhuma universidade tem como te dar isso. Sabe? E eu vou até te dar um exemplo disso, que é o caso, a própria PUC aqui no Rio, chegou um tempo que ela tinha um curso que era específico de formação de escritores. Interessante. Era específico para isso, para formar escritores, né? Mas aí eu vou ser um pouco polêmico agora e vou dizer o seguinte para vocês. Polêmica? O escritor, basicamente, ele tem que ser o cara formado pela vida. O escritor, assim, para você ser escritor, você tem que ter vivência. Tem que ter tomado um porre algum dia na vida, tem que ter brigado com a namorada uma vez. Tudo. Você tem que saber, você tem que ouvir muito as conversas, ouvir histórias, conversar, viajar, quebrar a cara, tudo isso é perfeito, é maravilhoso, porque isso é o nosso trabalho, sabe? E aí eu vou ser polêmico de novo, né? Não adianta, assim, você querer ser escritor, ser criado dentro de um condomínio, dentro de uma bolha. Tem que sair da bolha. Sabe? Porque a vida, se você pegar as grandes histórias, não é? Esses grandes autores, assim, são pessoas que se jogaram no mundo. E é muito mais fácil, às vezes, você escrever sobre uma vivência sua do que você pegar e falar assim, não, tá todo mundo escrevendo histórias sobre Londres, eu vou escrever uma história de Londres. E eu nunca fui pra Londres na minha vida, eu nem sei como é que é Londres. E isso é um pouco complicado, porque, assim, às vezes, é o que você falou, às vezes a pessoa tem uma pretensão, eu quero escrever um Senhor dos Anéis, é lindo, caramba. Mas, assim, primeiro, vamos, um ditado o ditado chinês, que fala que uma corrida de 100 quilômetros, ela começa pelo primeiro quilômetro. Pelo primeiro passo. Primeiro passo. Basicamente é isso. Então, assim, você escrever um catatal do Senhor dos Anéis, primeiro escreva seu conto, né? Busque a sua verdade. O Tolstói, aí sim que eu queria me lembrar do Tolstói, que é um autor russo, que ele fala o seguinte: escreva sobre a sua aldeia e você estará escrevendo sobre o mundo. Porque são os arquétipos, são absolutamente tudo. E é aquilo, não pode ter medo de escrever, assim, eu não vou escrever minha história porque as pessoas não vão gostar. Primeiro, a pessoa que tem que gostar, eu acredito que é você. Nossa, E se você não gosta da sua própria história, então para e escreva sobre o que você gosta. Perfeito esse ponto aqui que você trouxe para nossa conversa, Hugo. Para você ir de casa, para nossa audiência aí. Primeiro, você tem que agradar a você. Sempre. Porque se você for querer agradar todo mundo, significa que a sua história vai ser uma M, literalmente. Porque não é possível agradar todo mundo, sabe? Simplesmente assim, não é possível, sabe? Você pode agradar a grande maioria, mas assim, você nunca vai ser 100% e eu acho que não tem que ser. Até pra gente não ficar em uma zona de conforto. Sim, e às vezes até quando você tá numa redação jornalística com várias pessoas escrevendo, sempre tem aquele negócio, pô, você escreve melhor notícias sobre trânsito. Isso. E a pessoa é um especialista em notícias sobre o trânsito porque ela vive no trânsito, então ela vai escrever melhor. Conhecimento. Às vezes o bom editor de um bom jornal, ou de uma emissora de televisão, ele sabe pra quem ele vai contar as histórias. É isso. Então... E aí, complementando, Hugo, eu penso o seguinte, por exemplo, quando eu me escrevo, eu me divirto escrevendo. Se eu não me divertir, se eu não me emocionar quando eu escrevo determinadas cenas, eu acho que o nosso telespectador, ele também não vai se emocionar. Se eu não me divertir, se eu não rir da piada que eu coloquei, dificilmente alguém vai rir daquela piada. E aí eu acho que é o nosso processo. A gente tem que querer contar essa história de uma forma assim que eu me conecte com o público. E é claro, fundamental o que a gente tem que falar aqui, saber o público que você está se comunicando. Sim.
Sim. Você tem que saber. Eu escrevo para criança, a linguagem de comunicar, o jeito de comunicar com a criança. Assim, eu não vou fazer um desenho animado para uma criança, um roteiro de um desenho animado para uma criança cheio de palavrão. Eu não vou fazer isso. Ou falando mal de uma marca ou de um personagem. Não é esse o público. A criança não tá ali. A criança tá ali para ser entretida. Isso.